Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo
você possa ter adorado genuinamente a Deus neste momento que nós tivemos de adoração. E eu quero te dizer, se você está assistindo este vídeo agora, e se de alguma maneira isso doeu em você, isso foi pesado, eu quero te dizer hoje que nós temos uma paternidade celestial. Uma paternidade que sabe de todas as coisas e que tem o maior amor do mundo por nós e por quem nós somos. E eu quero falar para você deixar toda a herança que você trazia negativa junto com você. Ou que todas aquelas lembranças que doíam e que eram feridas abertas e que você se alimentava dela. Eu quero dizer para você hoje, a palavra que Deus nos diz na própria Bíblia, que é a instrução que Ele nos deixou. Ele nos diz que ainda que a mãe se esquecesse do filho que a amamenta, Deus nos diz: eu não me esquecerei de ti. Se a tua paternidade desta terra se esqueceu de ti por algum segundo, Deus vem e nos diz que Ele é a maior paternidade que podia existir. E Ele nos diz que não importa o que aconteça, não importa se o mundo esqueceu quem nós somos, ou se nós mesmos acabamos esquecendo quem nós somos, Ele vem e nos diz que Ele nunca se esquecerá de nós. Ele nunca se esqueceu de mim e Ele nunca vai se esquecer de você. Eu quero dizer para você, confia nele, porque Ele é um Deus, Ele é um Pai que Ele está aqui conosco e Ele está aí com você. Ele está muito mais perto do que você pode imaginar. Ele não está tão distante assim como muitas pessoas acham. Não, Ele está aqui, Ele está conosco. Foi por isso que Ele deixou o Espírito Santo dEle para que habitasse nas nossas vidas, para que nós pudéssemos ser cheios do Espírito e do amor de Deus. Eu quero dizer para você, seja envolvido na presença do Pai e reconheça que Ele é o seu Pai, e deixe que Ele o abrace e o envolva com o seu amor. Amém? Neste momento agora, meu Deus vai estar ministrando a palavra. Abre o teu coração, se quebrante na presença dEle, porque Deus quer falar as nossas vidas. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão. Paz seja convosco, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia ouvir a palavra de Deus, para mais uma vez estudarmos mais um pouco sobre esse caminho que é o discipulado, para nos tornarmos mais próximos de Jesus. Gostaria de começar orando, irmãos, para que nós possamos estar adentrando nesse estudo e entendendo o que Deus quer com nossas vidas, tanto para nossas vidas fora da igreja como no nosso ministério. Amém? Oh Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos na Sua presença, Senhor. Eu acredito que se estamos aqui mais um dia, Pai, é porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. E como o Senhor tem nos sustentado, Senhor, sabemos que o Senhor está à frente de nossas vidas, nos ajudando a tomar as decisões corretas, Pai. Porque este estudo nos mostra, Senhor, que estamos caminhando no caminho de Jesus, Pai. Sabemos que é árduo, sabemos que é difícil, Senhor. Mas buscamos cada dia mais estar caminhando ao lado dele, seguindo os seus passos, Senhor. Pai, cuida de cada um que está ouvindo essa palavra nesse momento, Senhor. Usa-me como um instrumento para a sua palavra, Senhor. E que ela possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, Senhor. Mas que se ela possa alcançar o coração de uma só pessoa e essa pessoa possa ter uma mudança de vida em Cristo, Senhor, eu já te agradeço de todas as formas. Faça da sua maneira, Senhor. Estamos aqui nos colocando na sua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, hoje temos um assunto muito interessante, como todos os assuntos que temos nas terças-feiras, né? Estamos no número 46 do nosso estudo e o título diz assim: Acolha anjos sem o saber. O que significa isso? Vou ler a introdução do nosso livro para a gente poder entender melhor um pouquinho, né? Uma das marcas do verdadeiro discípulo é na hospitalidade. Sua casa é aberta para a família da fé
e para os não cristãos também. Essa é uma das maneiras pelas quais ele pode demonstrar o amor cristão. Temos bons exemplos na Bíblia de pessoas com ótima hospitalidade. Lázaro, Maria, Marta, por exemplo. As suas casas eram lugares em que Jesus gostava muito de ficar. Eu acho interessante, irmãos, porque quando nós lemos o título, né, Acolha Anjos Sem o Saber, você pensa assim, será que são seres, né, anjos do céu? E uma coisa que o nosso estudo vai mostrar hoje, eu achei muito interessante tocar nesse assunto, que a gente pode estar com os olhos no mundo espiritual, né, mas ajudando aqui nesse plano onde a gente vive, né, nesse mundo onde nós vivemos. Não quer dizer que, como diz no início do texto, que nossas casas devem estar abertas somente para o irmão da igreja. A nossa casa deve estar aberta para todos, mesmo os não cristãos. Amém? Vou contar uma história para vocês. Certa vez, uma senhora inglesa tinha comprado uma casa num monte, muito bonito monte. Ela comprou essa casa, um local bonito, com uma vista assim muito bonita também, que ela tinha um objetivo só, que era servir uma xícara de chá para quando Jesus voltasse. Então ela comprou aquela casa lá em cima do monte, linda vista, e esperou por muitos e muitos anos. E, infelizmente, essa senhora faleceu e Jesus ainda não voltou. O que isso quer dizer, irmãos? Que por muitas vezes nós estamos esperando, como eu disse, estamos esperando anjos, algo sobrenatural para que se assente ao nosso lado e tome um café com a gente. Mas com certeza existem anjos que o Senhor envia, né? Missionários, irmãos, pessoas desigrejadas, pessoas não cristãos, que Ele envia para a nossa vida, para a nossa casa, para assentar do nosso lado e tomar uma xícara de chá. Por quê? Para que nós possamos tratar esses anjos como se fosse o próprio Jesus Cristo ao nosso lado, né? Quando nós falamos na palavra de hospitalidade, nós estamos falando de por que ela é o principal atributo do bom cristão, vamos dizer assim, né? O bom discípulo. Porque nós temos que saber acolher, né? Não é simplesmente deixar ir na sua casa, dar o que tiver de comer e tchau. Não, você tem que saber acolher as pessoas. Em Lucas 14, lá no versículo 12, vou ler aqui para os irmãos. Disse assim: Disse também ao que havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem seus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejam recompensados. 13. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Irmãos, isso é um dos atos mais altruístas que podemos ter, né? Como diz na palavra. É muito fácil você convidar o seu irmão para ter um almoço na sua casa, sabendo que semana que vem ele pode convidar para ir na casa dele. Muitas vezes o teu irmão cozinha muito melhor que você sabe que você convidando ele, você vai se dar muito melhor, porque a comida dele é muito boa. Irmãos, não entendamos isso como assim, então quer dizer que eu não posso convidar meus irmãos? Pode, claro que pode. Mas o hábito, né, o hábito de convidar, o hábito de acolher e ser hospitaleiro com as pessoas deve ser independente. Deve ser com aquele que precisa. Não pensando no que eu vou ganhar depois. Não é uma moeda de troca, né? Pois na palavra diz que a tua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Então, irmãos, isso eu acredito que é tremendo, porque é uma ordem direta de Deus. Isso é uma ordem direta. E como podemos ir contra uma ordem direta? Amém? Seguindo, devemos tratar nossos hóspedes como trataríamos o próprio Jesus. Isso é básico, isso é simples, né? O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a gente vai
vai lavar os pés de azeite de todos os nossos hóspedes? Pode ser que sim, não sabemos, mas isso significa alto padrão, né? Independente se a pessoa que está do seu lado é o seu vizinho rico, que muitas vezes ele pode querer almoçar na sua casa porque ele precisa de uma palavra, ou então aquele irmão que já está desviado há anos e você precisava, né, através de você, Deus está chamando ele para a sua casa, para você, né, conversar com ele alguma coisa, ou até mesmo aquela pessoa que está precisando, que ela só precisaria de um prato de comida, né? Só estava precisando de um prato de comida e você consegue, além de ser muito hospitaleiro, você tratar ela com um alto padrão que talvez ela nunca tenha visto isso na vida. Então nós conseguimos mudar as vidas das pessoas simplesmente com o fato de dar o nosso melhor. Isso é muito importante. Alguns pontos que eu achei muito interessante que o livro trouxe para nós aqui, por exemplo, que é uma ordem quase que proibida, falar mal dos nossos hóspedes depois que eles forem embora. Infelizmente acontece, né? Falar mal dos nossos hóspedes, independente de como ele agiu dentro da sua casa, né? Isso é uma falta de educação. Isso é contra o que nós temos. Isso é contra a hospitalidade, vamos dizer assim. Assim também deve ser a casa de um missionário. Eu achei muito interessante essa passagem, porque a gente pensa, né? Poxa, mas, né, o missionário está tão acostumado a ser recebido pelos outros, né? O mínimo que a gente tem que imaginar de um missionário é que a casa dele seja aberta a todo momento. Porque ele sabe qual que é o perrengue que ele passa por ser missionário, né? Toda a luta que é ser um missionário. Isso vale tanto para membresia, ou seja, para os membros da igreja, mas também para a igreja como um todo. Porque isso é uma grande oportunidade de dar boas-vindas aos seus visitantes, podendo convidar eles para almoço, café, né, ou alguma coisa do gênero, algum evento, né, próximo. Aqui a gente tem 2 exemplos, eu achei muito interessante, eu vou ler esses 2 exemplos e a gente já vai discutir sobre eles. O primeiro exemplo diz assim: Tom e Fran se mudaram para o bairro recentemente. No domingo pela manhã, eles decidem procurar uma boa igreja, às 10h45 da manhã. Eles entram em um templo e um pouquinho intimidados, né? As pessoas estão ocupadas conversando entre si. O homem intercepta eles na entrada, cumprimenta com um aperto de mão e fala, né? Puxa assunto, como o dia está bonito, né? Como o tempo está bom. Eles se esquivam, né? Porque estão um pouquinho intimidados, se esquivam um pouquinho e vão procurar um lugar lá no fundo da igreja. Lá. Procurar um lugar mais escondidinho. O culto prossegue de acordo com tudo esperado. O louvor excelente, uma mensagem excelente, tudo indo bem. 12:00, a oração final. As pessoas se levantam para ir embora. Ali, em alguns lugares, os irmãos vão se levantando. Alguns vão se aproximando entre uns outros, vão sussurrando, perguntando, mas quem são aqueles? Tal? Sabe um buchicho, será que é membro novo? Você conhece? Amigo de fulano, amigo de Beltrano? Quase como se eles fossem intrusos, né? Porque todo mundo olhando eles de canto de olho, ninguém foi, né, se despedir deles, muito menos receber eles na igreja. Outros conversam animadamente, como se fossem as novidades da semana, né? Os dois, quando estão quase saindo pela porta, encontram o líder cumprimenta eles e fala assim: é um prazer tê-los conosco, esperamos que vocês voltem, diz isso para eles. Eles saem dali, perto do meio-dia, vão numa rede de fast food e almoçam sozinhos. Este é o primeiro exemplo. Segundo exemplo: eufóricos com o nascimento do seu primeiro filho, João e Maria decidem frequentar uma igreja, pois não querem que ele cresça como uma pessoa sem uma religião concreta. Eles se aproximam da porta do templo, um pouco apreensivos, e alguém responsável pela recepção os cumprimenta calorosamente. Explica o funcionamento do berçário, comunica que serão convidados depois para o almoço. Eles já ficam, como assim? Né? Nem chegamos na igreja, já estão convidando a gente para depois? São convidados. Eles não sabem, mas há uma regra nesta igreja que ordena que todos os visitantes sejam convidados para uma refeição. Então, independente, a pessoa que recepcionou ele na igreja já sabia que alguém ia convidar eles para ir para sair e fazer algum almoço.
Dito e feito. Antes mesmo do culto começar, um casal muito simpático se apresenta e convida os visitantes para comer em sua casa. João e Maria estão descontraídos porque se sentem à vontade naquela igreja. Isso nunca tinha acontecido antes. Antes do almoço, o anfitrião agradece pelo alimento, já na casa do irmão. A conversa é leve, apenas um momento bom para eles se conhecerem. O casal descobre que João e Maria tiveram uma criação cristã, mas nenhum dos dois é crente. A visita é proveitosa para quebrar o gelo. Os visitantes sentem ter encontrado pessoas atenciosas. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. No exemplo 1 e no exemplo 2, qual é o casal que é mais propenso a voltar na igreja? O casal que foi recepcionado, independente, mas foi tomado meio como os desconhecidos, né? Ninguém convidou eles para nada, não inteiraram eles dos assuntos, mal recepcionaram, na hora de sair é só um tchau, até mais, volte sempre. Ou o casal que foi recepcionado e antes mesmo de começar o culto já foi convidado para sair depois. No caso, aqui eles falam de um almoço, mas dependendo do horário do culto, pode ser um café, pode ser alguma coisa do gênero, né? Resposta. Tom e Fran, primeiro exemplo, nunca mais voltaram. João e Maria são salvos hoje e possuem uma comunhão feliz. Os resultados falam por si só. O que isso quer dizer, irmãos? Nós somos movidos a isso. Por mais que uma igreja, a pessoa sinta o mover do Espírito, ela sinta que aquele é o local, e infelizmente, se acontece alguma coisa, algum tipo de desdobramento onde um irmão não consegue lidar com outro irmão, a primeira coisa que acontece é o afastamento desse irmão da igreja. Isso acontece não é só na nossa igreja. Se fosse só na nossa igreja, a gente estaria bolando um jeito de resolver isso. Em todas as igrejas acontece isso. Porque nós somos seres humanos e, infelizmente, nós buscamos essa aprovação das pessoas junto conosco. Então, é muito interessante, né? Agora eu digo, por quê? Qual que é a dificuldade que as igrejas têm de fazer esse papel, esse trabalho, né? Tão simples. No livro ele traz alguns exemplos, né? Vamos pensar assim, por que nós somos tão resilientes a fazer um convite, por exemplo? Um dos primeiros exemplos que ele dá talvez seja o medo, né? Acredito que seja um problema recorrente. O medo do desconhecido, o medo da situação, sei lá, do almoço não dar certo, o medo de não ser um bom anfitrião, né? Você convidar a pessoa para sua casa, você não saber lidar com isso. Também pode ser pelo fato de que os irmãos já têm planos para o dia, né? A pessoa vai para o culto, já está pensando, um culto de domingo sai, ou uma escola dominical, acabou o ensino, vamos almoçar na casa de fulano, a sogra, o tio, o primo, e você já tem toda a programação do dia. Então você convidar alguém, que você não espera que essa pessoa, você não tem como a gente contar que naquele próximo domingo vai ter um visitante, né? Então você sair do seu planejamento, isso é uma coisa que as pessoas não gostam, né? Fulano, convida o visitante ali para almoçar. Não, hoje eu tenho compromisso. Por quê? Porque é domingo, todo mundo tem algum compromisso no domingo. Nem que o compromisso seja ficar sem fazer nada durante o domingo. Esse é o seu compromisso, né? Talvez estamos também levando em consideração o trabalho, né? Pensa, você convidar uma pessoa para sua casa, como eu falei, muitas vezes sem preparo. Então você tem que comprar comida, você tem que fazer comida, você tem que, antes de estar fazendo a comida, você tem que estar fazendo a sala para sua visita. Então você tem que estar sempre inteirado ali na conversa. Então tem que ter alguém na cozinha, alguém fazendo a sala. Depois, lavar a louça. Mas o visitante tem que lavar a louça. Quem disse? Isso é uma coisa que nós fazemos. Não, eu almocei na casa da pessoa, vou lá, mas nem todo mundo é assim. Lavar a louça, você tem que estar disposto a tudo isso. Então, se for colocar na balança, não vai dar certo. Muito trabalho, muito trabalho. Muitas vezes pode ser porque a pessoa simplesmente ela não é uma pessoa hospitaleira. Ela não pensa dessa forma. Ela não tem esse perfil de convidar alguém e tudo mais. Que não está errado, né? Nós sabemos que cada um tem o seu ministério. O que devemos é nos esforçar para ser o mais hospitaleiro possível. Porque, como eu disse aqui, como está na palavra, isso é um mandamento de Jesus para nós. Nós precisamos ser hospitaleiros, né? Vamos pensar assim. Não há motivo para ter medo, certo? Por que a gente vai ter medo? Não devemos ter medo. Devemos ser nós mesmos e deixar o Espírito Santo conduzir e reproduzir o Evangelho.
Quando você não coloca você à frente do que você está fazendo, do seu trabalho, e sim você está colocando Cristo à frente de tudo, independente do que seja. Não tenha medo, você vai conseguir. É um simples fato de você ter fé. Você vai conseguir, não tenha medo. Muitas vezes o simples fato de antes de você almoçar, você orar pelo alimento, né? Sabemos que tem muitas famílias cristãs que não têm esse costume de orar. No domingo, nossa, às vezes domingo o culto ou a escola bíblica dominical acabou meio-dia lá, até fazer o almoço, até fazer tudo, 2, 3 horas, o pessoal está azul de fome, ninguém quer orar. Não, você como bom anfitrião, você deve orar, né? E muitas vezes só o fato de você estar dando graças ao alimento, ou então ali na hora do almoço está compartilhando um testemunho, você já está sendo um canal, você já está sendo alguém que está transformando a vida daquele irmão. Simples assim, você não precisa fazer nada mais do que você é muito simples. Se decidirmos ser hospitaleiros de verdade, nossos planos devem sofrer interferência. Você tem que saber que os seus planos têm que sofrer interferência. Por quê? Como eu disse, no domingo você não sabe quantos visitantes vão ter. E fulano pode ter convidado o outro o Beltrano convidou o outro, mas tem mais um. E você sente que o Espírito Santo falou para você, convida ele também. Você tem que estar preparado, porque no seu planejamento você fala assim, não, ok, eu ia fazer tal coisa, não vou fazer. É você ter a sua sensibilidade, você fala assim, eu vou obedecer. Simples assim. Outro ponto. A hospitalidade envolve trabalho e inconvenientes. Mas nós não devemos oferecer só ao Senhor aquilo que nada custou para nós. Lembrando que estamos fazendo o melhor para Ele. O que isso quer dizer? Primeiro, né, a hospitalidade ela requer que você esteja preparado para inconvenientes. É o que eu falei do teu planejamento. Você deve estar preparado. E segundo, você pensar, mas vai ter custo, né? O almoço é caro, comprar um frango. Irmãos, se fosse para fazer alguma coisa que não te custasse nada, é muito fácil você dar algo que não te custou nada. É muito fácil mesmo. E você pensar o quanto que Jesus deixou naquela cruz por nós, não foi de graça. E o que recebemos foi de graça. A única coisa que nós temos de graça foi a própria graça. Então você dar a Deus, né, apresentar como uma forma de ministério algo que não te custou nada, irmãos, isso está errado. Nós devemos estar preparados para dar o melhor. É como eu disse, quando você vai dar uma xícara de chá para o irmão que veio te visitar, você tem que pensar que aquele irmão é o próprio Jesus sentado do seu lado. Imagina uma xícara de chá, imagina um almoço como você gostaria que fosse. Então, como um todo, o ministério não deve ser designado a uma ou 2 pessoas da igreja. Se o número suficiente de famílias se dedicar a esse ministério, muitos desconhecidos poderão ser recebidos, sem que ninguém seja sobrecarregado, o que significa mais vidas alcançadas. Isso é uma forma de abordagem de membros novos. Você não deixar só para que... eu sei que o irmão 1 e o irmão 2 lá são excelentes na hora da recepção. Então deixa que eles façam isso. Não. Vai chegar um momento que eles vão estar sobrecarregados. Eles podem trabalhar 1 ano naquela obra ali, mas vai acabar aquele ano e eles vão falar assim, eu não aguento mais. Eu cansei. Por quê? Porque eu não tenho ninguém para me apoiar. Porque muitas vezes ele sabe que é ele que está fazendo todo o trabalho, né? É eu e fulano só, e acabou. Isso cansa, isso perde produtividade. Irmãos, eu sei que parece papo de empresa perder produtividade, mas nós perdemos produtividade quando nós estamos cansados. Quando nós estamos trabalhando na obra e você está você fazendo tudo, ou então fazendo uma coisa só, mas você está se esforçando demais, está te esgotando, vai chegar um momento que você vai perder produtividade. Por isso que precisamos ter mais de uma pessoa fazendo a mesma função e, se possível, cansou, afasta um pouco, repensa, volta. Ninguém vai te julgar por isso. Você deve fazer isso, você tem todo o direito de fazer. Amém? Irmãos, vou dar aqui alguns exemplos que o livro traz para nós de como, vamos dizer assim, como ser prático, né? Quando pensamos no ministério da hospitalidade, isso como igreja. Por exemplo, em uma delas, os anciãos e suas respectivas esposas estão sempre convidando pessoas
para lhes fazerem uma visita. Se não há pessoas novas, eles convidam alguns dos próprios irmãos da igreja a quem podem ministrar de novas formas. É desnecessário dizer que o exemplo dos anciãos fala aos outros crentes. Então, a gente fala ancião, a gente fala, né, muitas vezes o irmão mais antigo da igreja, mas não é necessariamente só ele. E às vezes aquele irmão, o pastor mesmo, não tem nenhum convidado hoje. Pode convidar um outro irmão e você conseguir entender como está a vida daquele irmão, e isso é o pastoreio, né? Outra ideia é que algumas denominações possuem o comitê. A cada domingo, 2 casais são encarregados de levar comidas, né, salada, pão, sobremesa, e os responsáveis pela recepção encaminham os visitantes a esses casais. Então, após o culto matinal, eles vão para esse local onde já tem um banquete já esperando eles, e ali eles já almoçam juntos. Assim, vamos dizer assim, que os irmãos já acolhem os seus anjos, né, sem mesmo saber. Por isso o nome do comitê é o Comitê dos Anjos. Da mesma forma, se não houver visitantes, os anfitriões estão livres para convidar pessoas da própria igreja, independente. Isso é sempre bom para você ir criando vínculo entre os irmãos, né? Uma comunhão cada vez maior. Muitas denominações possuem também uma recepcionista, que especifica certos domingos para os visitantes. A ênfase é alcançar aqueles que comparecem pela primeira vez. Então você tem alguém que seleciona, né? Você sabe que você tem uma escala dos irmãos que estão disponíveis. Quando chega o primeiro, você sabe, esse aqui é a primeira vez que veio, então fulano de tal. Você já tem um ministério para recepcionar, vamos dizer assim, aqui como ele diz, um bom nome, né? Comitê dos Anjos, né? Você acolher os anjos, né? Sem mesmo saber. A maioria das congregações tem a preocupação de que o pregador visitante seja convidado para comer na casa de alguém. Então, se você tem algum pregador que está visitando, né, naquele culto em específico, é a preocupação muito que ele seja convidado para ir para a casa de alguém depois. Mas o que elas não percebem é que, com frequência, o pregador preferiria abrir mão desse privilégio se soubesse que desconhecidos poderiam estar sendo atendidos. Então, muitas vezes as igrejas convidam o próprio pregador, né, que já conhece a palavra, como forma de educação mesmo, né, como forma de boa educação. Mas, muitas vezes, você está deixando de lado aquele visitante, porque todos estão ocupados, vamos dizer assim, e aquele visitante não foi nem feito o convite. Amém? Se uma família se abstém por medo de não ter a capacidade, né, de manter uma conversa também, ela pode considerar no convite, junto dessa nova família, dessa família, vamos dizer assim, do convidado, junto com o convidado, também convidar um pregador da igreja, alguém que já tenha já um pouco mais de desenvoltura e consiga conversar melhor com os visitantes. Isso é uma coisa que ajuda bastante, porque muitas vezes as famílias têm medo, né? Falam assim, poxa, mas a gente não consegue desenvolver uma boa conversa e tal, mas a gente queria trabalhar. Conversem com os irmãos, conversem com seus líderes, muitas vezes convida eles para ir junto, todo mundo vai sair ganhando, com certeza. Tenho certeza que os líderes vão adorar também fazer parte desse almoço. Irmãos, dezenas de pessoas nas igrejas hoje testificam que foram atraídas principalmente pela hospitalidade. Então, essa hospitalidade é mostrada na sua primeira visita. Irmãos, eu gostaria de deixar um questionamento para nós hoje. Seria possível que nós, em nossas tentativas frenéticas de promover o crescimento da igreja, estivéssemos negligenciando um dos métodos mais óbvios e eficazes, que é a hospitalidade? Irmãos, é muito interessante essa palavra, porque isso aqui tem tudo a ver com servir. Nós estamos vindo na igreja procurando mais de Deus, procurando mais respostas, e o que Deus fala para nós é: cuidem dos meus. Precisamos servir mais, irmãos, precisamos cuidar mais. Mesmo longe, mesmo nesse momento que ainda estamos em pandemia, mesmo nesse momento que não podemos estar tão próximos uns aos outros. Essas são ideias que podemos estar aplicando muito em breve. Está cada vez mais breve. E precisamos nos apressar. Porque quando tudo isso passar, toda essa pandemia passar, quando as pessoas voltarem a se movimentar livremente, irá acontecer várias situações onde precisaremos ter tudo isso, a hospitalidade. E isso à flor da pele. E isso preparado, isso sem ter medo de ouvir um não do irmão,
sem ter medo de se a tua comida vai ser boa o suficiente ou se você vai ter uma conversa boa o suficiente. Irmãos, precisamos estar à disposição, porque o que Jesus fez por nós foi se colocar na cruz por nós. O que nós devemos fazer é o que Ele pede para que nós façamos é o mínimo perto disso. Então, enquanto estamos recebendo a graça de graça, podemos então retribuir de alguma forma para os anjos que nós nem sabemos os nomes. Amém? Gostaria de orar com vocês, irmãos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai, porque sabemos que de alguma forma ela chegou ao coração daquele irmão que estava mais precisando nesse momento, Pai. Ele estava precisando, Senhor, e como todos nós estamos precisando mais de Ti, Pai, todos os dias. E a cada dia nós estamos nos buscando, Pai, porque o Senhor tem colocado para nós o nosso norte, Senhor. E através desses estudos estamos colocando cada dia mais próximo de Ti os nossos pensamentos, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu agradeço. Amém. Irmãos, não esqueça, estamos no YouTube. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, claro, deixa o like, compartilha o vídeo, isso ajuda bastante a gente. Se inscreve também no nosso canal, estamos tendo nossos cultos de terça-feira, culto de jovens, quinta-feira, nosso culto com nossos pastores e domingo nós temos a transmissão dos nossos cultos presenciais. Amém? Gostaria de agradecer cada um que está aqui conosco em toda terça, ouvindo essa palavra, estudando junto com a gente, né? Sabemos que nós somos o grupo de jovens, mas sabemos que também temos muitos irmãos que são jovens há mais tempo ouvindo essa palavra conosco. Então eu agradeço imensamente por cada um que está aí orando junto conosco. Amém? Deus abençoe a todos.